Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula. Então, como eu falei, nesse vídeo eu vou resolver exemplos, tá? Então aqui, ó, exemplo B. Uma pessoa aplicou R$ 7.580 a juros compostos em um banco que paga uma taxa de 2,25% ao mês, tá? Durante 120 dias. Igual o exemplo A, ele pede para calcularmos o montante recebido. Então, é óbvio que esse 7.580 é o capital, a taxa de juros é igual a 2,25% ao mês, e o meu período é N igual a 120 dias, que é 4 meses, ok? A gente ainda não aprendeu a converter taxa no juro composto de um período para outro, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente ainda não sabe calcular a taxa de juros compostos equivalente, tipo, a diária equivalente a 2,25% ao mês, tá? Essa vai ser uma das mudanças que tem em relação ao juros simples, ok? Então, por enquanto, para deixar os dados compatíveis aqui, ó, a taxa com o período, o que a gente pode fazer é transformar o período de dias para meses. Só isso, tá? Eu não consigo pegar uma taxa mensal e passar ela para diária ainda, tá? Porque a gente não aprendeu como faz isso. Bom, então vamos lá? Montante. A gente quer descobrir. O capital é igual a 7.580 reais. Minha taxa de juros é 2,25% ao mês, ou seja, 0,0225 ao mês. E meu número de períodos é igual a 120 dias, ou seja, 4 meses. Então esses aqui são os dados que a gente vai usar, tá? Bom, então, da mesma forma lá que nós fizemos no exemplo A, é só aplicar esses valores encontrados na fórmula do montante. Então, o montante é igual ao capital, que no nosso caso desse exemplo é 7.580, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,0225, elevado ao número de períodos, que é igual a 4. Desse modo, então, o valor do meu montante vai ser, eu vou colocar aqui um símbolo de aproximado, tá? Porque a gente vai ter que arredondar o valor que eu vou colocar aqui. Então é 1 mais 0,0225, 1,0225, então tá certo, elevado. Então, ó, aqui nessa calculadora, deixa eu comentar. Se eu apertar o x quadrado, ele vai pegar o valor que está aparecendo aqui no visor e elevar ao quadrado. Se eu apertar o x ao cubo, vai fazer um análogo, vai pegar o valor e elevar ao cubo. Aí esse x elevado a y é para eu escolher a potência que eu quero elevar, tá? Então eu vou elevar a quarta, tá? Ó, então, se ele aqui, ó, estou fazendo esse número elevado à quarta. Então, acento circunflexo, em geral, na matemática denota quando você está fazendo uma potência, tá? Então vai dar aproximadamente aquele número ali, ó. 1,093083319. Bom, então tem que pegar esse número que está entre parênteses e multiplicar por 7.580. Então chegamos ao resultado em que o montante então é aproximadamente
285 e só conferir 57. Bom, e essa é a resposta final, tá? Então, montante é isso aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui também, ó, exemplo C. Então, lá, uma pessoa aplicou R$ 6.000 por um período de 5 meses em um banco e paga uma taxa de juros compostos 3,5% ao mês, tá? Para calcular o montante e o juro, tá? Só observação que eu ainda não comentei, a partir de agora, a menos que eu diga o contrário, todo problema envolve juro composto, tá? Mesmo que, igual aqui eu tô falando, é juro composto, mas se não estivesse falando, era para assumir que é juro composto, tá? Porque juro simples ficou lá para outro capítulo, capítulo anterior. Então é claro que esse 6.000 é o capital, o período 5 meses e a taxa tá aqui, tá falando, tá? Então o montante a gente não sabe, no item 2i a gente tem que calcular os juros, a gente também não sabe. O capital tá ali, é R$ 6.000. Meu N é 5 meses e minha taxa de juros é 3,5% ao mês. Ou seja, é 0,035 ao mês. Bom, o primeiro item então está pedindo para calcularmos o montante, tá? Aí depois no item 2i a gente calcula os juros, tá? Então lá, pela fórmula, montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. O montante, como nós sabemos, então, eu quero descobrir. O capital está aqui, 6.000. A taxa é 0,035 e o número de períodos é igual a 5, tá? Aqui não tive que fazer nenhuma conversão, porque ó, o período é dado em meses e a taxa também é mensal, tá? Então, desse modo, o montante fica igual a 6.000, que multiplica esse negócio tudo que está entre parênteses. Então, vou fazer 1 mais 0,035. Aí tem que fazer tudo isso elevado. Então, esse 1,035 é o resultado dessa soma, tá? 1 mais 0,035. Resolvi parênteses. Então, primeiro eleva a potência 5, tá? Não vai pegar, somar e multiplicar por 6.000 que vai dar errado. Elevado à quinta, dá aproximadamente aquilo ali. Só vou conferir aqui, ver se sorteio a conta. Então dá 1,187 686 306, tá? Como eu arredondei ali. Então isso aqui é aproximadamente. Então desse modo, montante. Bom, aqui está ali esse número aqui, ó. Tá ali na calculadora, tá? Então é só pegar ele e fazer vezes 6.000. Como eu não paguei, vai dar um resultado mais próximo do resultado correto, né? Porque eu não arredondei. Então no final, nosso montante vai ser igual a R$ 7.126,12. Ok?
Bateu a conta. Agora o item 2i está pedindo para a gente calcular o juro nessa operação, né? Vamos lá, lembrando que montante por definição é capital mais juro. Então desse modo o juro é a diferença entre o montante e o capital. Então o juro vai ficar, então o capital nós encontramos no item I, que é 7.126,12 menos o capital, que nesse exemplo é R$ 6.000. Então aqui é fácil, né? 7.126 menos 6.000. Vamos chegar num juro de R$ 1.126,12. Ok? Bom, agora eu vou resolver então o exemplo D. Vamos lá. Bom, então o investidor investiu R$ 14.000 a 2% ao mês de juro composto, tá? Então eu quero calcular o montante. Então, quanto será o montante? Então ele quer calcular o montante após 8 meses de aplicação. Bom, esse aqui é o exemplo mais fácil, né? Então, o valor da aplicação é o capital, né? A taxa é 2% ao mês. E o período é igual a 8 meses. Então, o montante eu não sei. O capital é dado ali. É igual a R$ 14.000. A taxa é 2% ao mês. Ou seja, 0,02 ao mês, tá? E por um total de 8 meses. Então, ó, esses são os valores que a gente tem que usar, tá? Lembrando aqui, ó, se você olhar a taxa, ela é mensal e o período é dado em meses também. Então, não precisa se preocupar, pode usar os valores da forma que já são dados no problema nesse caso. Então, vamos lá, o montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Então, isso é equivalente a dizer que o montante, no nosso caso, é igual a 14.000, que multiplica 1 mais 0,02 elevado à oitava. Então, o montante vai ficar aproximadamente 14.000. Então, lá, 1 mais 0,02, o negócio aqui, elevado à oitava. Então, vai dar aproximadamente 1,171659381. E isso é equivalente, então, vai dizer que o montante vai dar aproximadamente. Então, só pegar o resultado que dá um calculador aqui, ó, e multiplicar por 14.000. Então, aproximadamente R$ 16.403,23, ok? Bom, era só isso que o problema pedia, né? Calcular o montante. Então, esse exemplo era só para fazer isso. Vamos fazer o exemplo E agora. Bom, esse exemplo E pede para calcular o juro, tá? Então, eu vou fazer ele de duas formas, tá? Se vocês lembrarem lá no começo da aula, no vídeo anterior, eu comentei que para calcular o juro, você pode ou jogar direto na fórmula do juro, tá? Só que daí é mais uma fórmula para você aprender, né? Você se preocupar em usar. E uma outra maneira seria primeiro calcular o montante e depois calcular o juro usando a diferença entre o montante e o capital, né? Aí
cada um escolhe a forma que acha mais fácil de fazer. Então, ó, está pedindo calcular o juro composto numa aplicação de R$ 2.500 a uma taxa de 25% ao ano durante 72 meses. Começar, então, meu 72 meses é igual a 6 anos, né? Então é só fazer 72 meses dividido por 12 meses, que é a quantidade de meses em um ano. Nós obtemos então que 72 meses corresponde a 6 anos, tá? Deixa eu colocar aqui 6 anos. Esse 2.500 é o capital e o 25% ao ano é a taxa, é para calcular o juro, tá? Então aqui o que nós sabemos é o capital, que é igual a R$ 2.500. A taxa, que é igual a 25% ao ano, ou seja, 0,25 ao ano. Tá? Quando eu divido por 100, tem que tirar o sinal da porcentagem, tá? E a quantidade de períodos é igual a 6 anos, tá? Bom, vou colocar aqui também. É igual a 72 meses, que é igual a 6 anos. Então aqui estão os valores dados, tá? Que nós utilizaremos. Lembrando que eu passei de meses para anos porque a taxa é anual. Bom, tem duas formas de fazer. Vou fazer a primeira forma, que a princípio pode parecer mais extensa, só que eu prefiro fazer da primeira forma, tá? Por quê? Porque calcular o montante, nós já estamos carecas de saber como é que faz, né? Isso é capital vezes 1 mais i elevado a n. Então, no nosso caso, o montante vai ficar igual a 2.500, que multiplica 1 mais 0,25 elevado a sexta. Então, o montante vai ficar aproximadamente 2.500 vezes 1 mais 0,25 dá 1,25 elevado a sexta. Então, vai dar aproximadamente 3,814697266, tá? Então, fazendo a conta ali, pega esse valor e multiplica por 2.500. Chegamos a esse valor aproximado de 9.536,74, tá? Então, ó, cuidado. Isso aqui é o montante, tá? Não é o que o exemplo está pedindo ainda, tá? Ele está pedindo juro. Então, tem que continuar. Então, lembrando que o juro é a diferença entre o montante e a capital. Então, o juro é o montante, eu acabei de calcular, é 9.536,74 e o capital é R$ 2.500. Bom, aí, calculando essa diferença, chegamos no valor de R$ 7.036,74. Então, isso aqui é o resultado do exercício. Bom, essa é a primeira forma. Digamos assim, a desvantagem dessa primeira forma é que eu tenho calculado fazer duas contas, né? Então vamos usar então um outro método. Eu vou chamar de segunda forma de resolver esse exercício, tá? Ah, vamos lá. Como é que funciona? Eu vou fazer
usar direto a fórmula do juro, tá? Que está dada aqui. Essa fórmula aqui, ó, juro é capital vezes 1 mais i elevado a n menos 1, tá? Bom, capital está dado aqui, ó, 2.500. A taxa é 25%, né, ao ano, então é 0,25 por 6 anos. Então, o juro é aproximadamente 2.500, que multiplica. Então, vou resolver todo o colchete de uma vez, tá, na calculadora. Como é que a gente faz isso? Primeiro é primeiro parênteses, 1 mais 0,25. Aí tem que pegar tudo isso e levar a sexta. Agora, só agora que eu subtraio 1. Então, vai me dar aproximadamente 2,81, 46, 97266. Então, é aquele mesmo tática. Não apago aqui a calculadora o resultado, tá? Esse número está aparecendo aqui, ó. Aí faço vezes 2.500. Então, aí eu vou chegar no resultado mais, digamos assim, próximo do original, sem arredondar. Só vou fazer um arredondamento aqui no final. Então, vai dar aproximadamente 7.036,74, que é o mesmo valor que tinha dado antes, né? Da primeira forma. Então, a vantagem desse método aqui que eu fiz, né, dessa segunda forma, é que ela é mais curta, né? Ó, também não é tão mais curta, mas foi só apliquei uma fórmula e saí direto no resultado que eu precisava. Só que a dificuldade é que teria mais uma fórmula para eu saber, né? Decorar como é que usa e tal. Ok? Então, gente, ó, eu estou vendo que os últimos dois exemplos aqui, nós vamos ter que calcular o período, tá? Então, tanto no F como no exemplo G, nós vamos ter que calcular o número de períodos N, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aí eu vou fazer um terceiro vídeo, porque quando a gente calcula o N, a gente precisa utilizar o logaritmo, tá? Como eu imagino que vocês têm alguma dificuldade, então eu vou explicar esses últimos dois exemplos em um vídeo separado, tá?